Hello, what's up guys? Welcome to Inglês do Zero podcast. One more time, Teacher Jay here. Today we're going to talk about filler words. This is a very important topic, so without further ado, let's get started. Hello guys, bem-vindos a mais um episódio do Inglês do Zero podcast. Esse é o episódio de número 159. Eu ia fazer hoje um IDZ Express, né? Na verdade, esse é o episódio 160, desculpem, 160. Olha aí, hein? Bastante episódio já no podcast. Vamos ver se a gente chega no 1000 um dia, né? Bom, eu ia fazer hoje um IDZ Express. Para quem não sabe, o IDZ Express são episódios menores, onde a gente trata de um assunto de maneira muito incisiva e mais rápida, porém... eu pensei aqui que o tópico, mesmo sendo curto, pode ser que ele leve um pouquinho mais de tempo, porque eu quero mostrar bastante exemplos para vocês. Então, pode ser que a gente demore um pouquinho mais de tempo. Por isso, não vai ser mais um Express, beleza? Outro aviso rápido, eu decidi tratar os IDZs Express como um capítulo oficial do podcast. Eu estava numerando eles diferentemente, tipo assim, IDZ Express 1... Ele não está na cronologia dos 159 episódios. Eu queria incluí-los para ficar mais fácil de organizar depois. Então, o próximo IDZ Express vai ser o número do episódio. Enfim, é só uma coisa técnica. Eu não precisava nem avisar para vocês, mas só para ninguém ficar confuso, a gente vai acabar tratando eles como episódio oficial, mesmo sendo Express. Beleza? Vamos começar o episódio de hoje, então. Hoje falaremos de filler words. You might be asking right now, what are filler words, teacher? And, well, I guess, they're just something some people use. Actually, everyone uses it. It's very common, to be honest, I guess. And, some people use it more, like all the time, but some people, they don't use it very much. But I guess it's pretty common, especially for young people. Guys, isso que é filler word. Vocês ouviram o discurso que eu acabei de fazer aqui? Cheio de like, I guess. Tudo isso são filler words. Então vamos lá, guys. Essas filler words. Filler significa preencher, preenchedor. São palavras que a gente usa para preencher o discurso quando falamos idiomas. Isso não existe apenas em inglês, não é exclusivo do inglês. Em português nós temos muito também. E, sei lá, vamos pensar em algumas que a gente usa. A gente usa o a gente usa bastante né? O é o principal, quando a gente está pensando em alguma coisa. Por exemplo, uma pergunta aleatória para mim mesmo. Quando que o Instagram começou no Brasil? Putz, sei lá. 2000? Não, acho que depois, 2010, não sei. Aí quando você tá pensando, você vai usando esse putz, como que é? Né? Isso é bem comum de ser usado em português. Tipo, é comum de ser usado em português também, né? Você pega a Thaís do Big Brother. Vamos pegar um trecho da Thaís do BBB? Para vocês verem como que ela usa os fillers do tipo assim, tanana. Vamos contar rapidinho aqui. Algumas pessoas podem confundir isso com gíria. Gíria, é um pouco de gíria, mas a gíria é usada como recurso para você ganhar mais tempo para formular um pensamento, né? Vamos dar uma checada aqui no discurso dessa moça chamada Thaís do Big Brother Brasil. Vamos ver. É que me dá raiva, que o povo aqui... Tipo assim... a maioria das tipo pessoas, assim. me vê, tipo, sei lá, que é, muito... ai, Thaís, faz isso, faz aquilo, eu faço o que eu quero, mano. Então, como se eu fosse, meu Deus, uma tipo coitada, assim. Sozinha. Não, gente, não. Ninguém eu sei que eu quero... Aqui. Não é coitado, eu sei que eu quero, eu sei que eu faço. Mas tô dizendo por você, ninguém é coitado. Sim, eu tô falando que, aí todo mundo... Vocês viram? Tipo assim. Então isso é muito comum de ser usado em português. E nem critica a moça, porque a gente fala bastante. Eu falo gírias também como filler words, tipo mano, o tempo todo. Vocês também devem ter seus próprios filler words, mas a gente vai falar de alguns comuns e rotineiros em inglês, tá? Eu vou pegar primeiro um trecho de um vídeo que eu tava assistindo esses dias,
que ele fala sobre filler words. E vocês lembram que a gente tocou nesse assunto aqui lá no episódio do like. O pessoal usa muito like como filler word. Vamos só mencionar os dois principais a princípio. Os três principais. Eu diria que esses são os três principais, tá? E vocês vão notar bastante que o pessoal sempre fala isso. O primeiro, like. O like é usado como o tipo assim e o tipo que a Thaís acabou de usar aqui, né? Tipo assim e tipo. You know, the other day I was like waiting for the Uber to come, you know? And like the guy came and like he was not the driver, you know? É comum, like como tipo assim. A gente tem também o que é o equivalente ao nosso do português. A gente fala eles falam É bastante comum, tá? E o outro é you know. You know é tipo... eu traduziria o you know como saca? Tipo, eu tava ali com ele, saca? E... eu não sei, na minha região é saca, mas você pode traduzir como sabe, entendeu, alguma coisa assim. The other day I was there, you know, and, you know, something crazy happened, man, you know. E acontece super, tá? E lembrando que isso não é exclusivo do inglês, tem em todos os idiomas, mas a gente vai dar uma atenção especial para alguns filler words aqui no episódio de hoje. Eu tentei mapear todos que existem, mas vamos dar uma olhada no vídeo aqui antes da gente continuar. Então é o seguinte, eu vou tocar um pouquinho aqui, daqui a pouco a gente volta pra entender o texto. Vamos só entender e procurar o like, you know, vamos lá. So you're like talking to your friends or coworkers and you notice this strange pattern. Então você fala com seus amigos, seus colegas de trabalho e você nota esse padrão estranho, tá? Vamos ver o que é. This happened like 5 minutes ago. This happened like 5 minutes ago. Isso aconteceu tipo 5 minutos atrás. Aqui é o like como filler word. We've been friends for like... we have been friends for like 11 years. Like 11 years. A gente é amigo por tipo 11 anos. Esse like vai ser totalmente o tipo. And then I was like, hello? And I was like, please, can And I was like, hello? And I was like, please? I was like significaria tipo... E eu tava tipo, olá. E eu disse tipo, olá. Eu disse tipo, por favor, não sei o quê. I have my ticket? I'm always weird about they wanted to watch it together. And I was like, well, I don't want to sit there with them. Viu como que tem bastante like? É que a gente tá falando do like, né? Mas tem outros filler words. Like it or hate it, you can actually hear the word like everywhere. From celebrities... But like, if they ask about your lips, like, own up to it. To movies. But people came that like did not RSVP. So I was like totally bugging. And yes, our own mouths. I say like all the time. And most of the time... No, I do not notice that I'm saying like. Ela falou, não, eu não percebi que eu tava dizendo like. Unless it's like, oh, now I do. So where exactly... E ela foi falar, a menos que, tipo, ops, agora eu notei. Did this annoying trend begin? Enfim, isso aqui é uma filler word muito comum, like. Agora, outra filler word é you know. You know. You know é muito comum. Vamos ver se a gente acha um trecho de série onde a gente consegue ver esse you know sendo bastante usado, certo? Então legal, tem um começo de um TED Talk aqui onde o cara usa alguns filler words pra se apresentar. E você consegue ver que tá ficando desconfortável de ouvir, né? Olha que legal, vamos ver de novo. So I'm like, actually like really excited, like to be here right now. Like basically because, you know, Então ele tá usando, like, you know. Wow. That was really, really annoying, right? That was really, really annoying, right? Isso é muito, muito irritante, né? Acontece, tá? Vamos fazer diferente, então. Eu tava pensando em mostrar um vídeo e depois falar pra vocês quais são os filler words, mas vamos abordar todos aqui, depois a gente explica e procura exemplos. Então, já vimos aqui o like. Like você sabe que é tipo assim. O que é equivalente ao é. É engraçado que às vezes esse vem com but antes. But demais. Então, por exemplo, eu quero falar assim. Agora eu tô reparando nos que eu faço. Eu acabei de falar. Então, por exemplo, então eu quero dizer assim... Mas você não vai com a gente amanhã? Esse mas, você às vezes pode ouvir o pessoal falando but, mais o okay, so we're gonna go tomorrow at 9 a.m. But, aren't you coming with us?
But, esse but, é é muito comum de se ouvir também. Tem até um trecho do How I Met Your Mother, que uma das personagens, a Robin, ela é jornalista, e eles notaram que ela falava muito but, lembrando, é but, a palavra but demais, mais o som do que é o que faz pra pensar. E aí eles inventaram um jogo ao redor da cidade, onde eles assistiam o programa dela, que era de madrugada, e toda vez que ela falava but, eles tinham que tomar um shot de bebida. E aí todo mundo acabava bêbado no final da noite, porque ela falava muito but, Vamos dar uma olhada, vamos ouvir esse áudio um pouquinho pra ver se vocês pegam esse vício de linguagem. Really? You guys watch her show? It's like watching a well-lit aquarium, but not as interesting. Now that I think about it, not as well-lit. The truth is, we watch it for the drinking game. Aí ele falou, a verdade, o Ted é professor deles, né? Enfim, eu vou dar um background aqui, quem não gostar não tem problema. O Ted é professor universitário e ele reparou que o Ted mora com a Robin, ele é amigo dela, e ela é jornalista. E aí ele falou assim, vocês assistem o programa dela, mas é meio chato, não sei o quê. Aí um aluno falou assim, eles estão na sala de aula. Mas a gente só assiste pelo jogo de bebê, pelo drinking game. The who now? Her morning show comes on so early, we're usually still at the bar. O morning show dela começa tão cedo que a gente geralmente ainda tá no bar. So whenever she does an interview, you have to drink every time she says but Então sempre que ela faz uma entrevista, você tem que beber toda vez que ela fala but Does she really say but that much? Aí cortou a cena, eles estão eles voltaram pro apartamento, o Ted e o Barney. E o Barney perguntou, ela realmente fala but muito assim, frequentemente? E aí eles prepararam a bebida e eles estão reparando aqui se ela fala bastante. Vamos ver. Night, we found out just how much she said it. Oh, that's great. But Nice. This wasn't your first spelling bee, was it? Nope, third. Oh, good for you. But Muito engraçado, enfim, ela fala but demais. E é óbvio que eles exageraram um pouco, mas de fato isso é usado também na vida real, esse but ok? O próximo tem várias variantes, é o you know. Primeiro, dica de pronúncia, esse you know às vezes você pode encontrar como you know, you know. Dependendo de quem fala, esse you fica mais curto, fica meio que como um you know. E é muito comum. Esse aqui, de fato, é bastante comum. E não tem segredo, não significa nada. Filler words geralmente não tem significado em si, né? Eles só estão sendo usados ali para preencher uma lacuna de tradução, de pensar. É o que você fala para pensar. Então, you know... Vamos ver alguns exemplos de you know. That's all you need. That's all you need, you know. That's all you need, you know. É só isso que você precisa, sabe? The most surprising place. You know, the freedom to actually get to know your... You know, the freedom actually get to know yourself. Group of people. Some people just want to be, you know, really famous. Aqui, ele falou yeah, não, deu pra ouvir? Algumas pessoas só querem ser, sabe, bem famosas. Vamos ouvir de novo. Some people just want to be, you know, really famous. You know, really famous. Source, in a way, you know, shout out to the meta. In a way, you know, também, tá vendo? De um jeito, sabe? Esse you know é muito comum, tá? Eu não achei um vídeo que tenha um compilado só de you knows, mas eu tô passando vários aqui no site Youglish pra gente ver. Vamos ver mais uns dois. Aqui é you know de verdade. That's a given, but we're not even enjoying it. You know, I mean, like... Esse é um presente, mas a gente não tá nem curtindo isso, sabe? You know? What do you mean by that? We're... Everything. Politics, you know, religion. Politics, sobretudo, you know. Religion, politics. Enfim, guys, muito comum usar you know no discurso e muito comum ouvir também, tá? Depois a gente tem o I mean. I mean também é bastante usado. I mean literalmente significa eu quero dizer, tá? Você pode usar esse I mean quando você quer se retratar de algo errado que você disse. Então, por exemplo, o nome da pessoa é Maria, e você chama ela de Mary, que é muito comum. Aí você pode falar, quer dizer, Maria. Fala, oi Mary, quer dizer, Maria. Hey Mary, não, I mean, Maria. Certo? É muito comum também esse I mean para se retratar. Quando você fala uma coisa errada, você se retrata falando I mean. Porém, é muito comum também ouvir esse I mean para simplesmente
completar os gaps. Gaps são espaços, né? Então, I mean, é muito comum, principalmente em começo de frase, né? I mean, what are you doing here? Tipo, o que você tá fazendo aqui? Também, se fosse para traduzir, seria mais ou menos um tipo, né? Muito comum também, o pessoal sempre usa. Vamos ouvir alguns exemplos aqui no Youglish. Só para quem não sabe, Youglish é um site onde você entra lá. Ele é o YouTube do inglês, por isso tem esse nome Youglish. Esse English é o final de English, né? E lá você encontra textos de vídeos da vida real no YouTube. Vídeos de pessoas de verdade, não atores nem nada. E eles estão usando palavras aqui que você procura. Então, por exemplo, eu digitei agora I mean e o site encontrou 373 mil vídeos contando com esse I mean dentro deles. Olha que legal. Vamos ver alguns exemplos. Loops to change behavior. Obviously it's collaborated. Obviously you're. Quer dizer, obviamente você está. Também foi usado como vício de linguagem. That's a given, but we're not even... Que interessante. A gente viu esse vídeo agora há pouco, quando a gente estava vendo o You Know. Esse cara, olha essa frase aqui. Esse cara aqui é um cara famoso, inclusive. Ele é música, um Moby. Mas ele tem esse podcast aqui, não sei se é um canal do YouTube, enfim. A frase que ele falou aqui, ó. But, vou pegar o contexto. Para fazer mais sentido. Being a Californian. One of the things that frustrates me most. One of the things that frustrates me most. Uma das coisas que mais me frustra. About our species. About our species is that we're... Sobre a nossa espécie é que... Is that we're destroying our planet. That's a given. O que nós estamos destruindo nosso planeta. O que foi nos dado, né? But we're not even enjoying it. You know... Mas nós não estamos nem gostando disso. Agora ele fala, but we are not even enjoying it. You know? I mean, like. Ele usou todo o pacote aqui. Ele usou o you know, o I mean e o like. Ouve de novo. We're destroying our planet. That's a given. But we're not even enjoying it. You know? I mean, like... What do you mean by that? We're burning through all... I mean like. You know? I mean like. Tipo... Sabe, não tem tradução. Simplesmente são coisas que ele falou ali. Todas poderiam ser evitadas e isso também é uma característica das filler words. Elas podem ser evitadas, elas simplesmente podem não estar ali, que não faria diferença nenhuma no significado. Olha que interessante. Vamos ver, próximas. We cross over. Implicit in the... I mean também, de novo. And I said, what? what could it be at this point? What could it be? E eu disse, o quê? Tipo, o que pode ser nesse ponto, né? And what I mean by that is you wouldn't believe how long it takes to put... Até o Obama, you wouldn't believe, quer dizer, você não acreditaria, né? Também, muito usado, também muito usado. You know, já vimos, o like também já vimos, já vimos o but you know, I mean. Outro que é muito comum de se ouvir é o I guess, que literalmente significa eu acho, né? Mas também pode ser usado como um filler word, como algo para você pensar no que vai dizer a seguir. Vamos ver alguns exemplos do I guess aqui no Youglish. Vamos lá. Apareceram 101 mil vídeos com I guess. Então essa aqui a gente pode encontrar bastante I guess como I guess mesmo, né? Mas vamos ver se a gente encontrar I guess como vício de linguagem também. Okay, I guess I'm successful, but I'm just not feeling it. I guess I'm successful. Não. I guess that's inspiring in a way of like how kind of like physical. Ela falou aqui, I guess that's inspiring in a way. Eu acho que isso é inspirador de uma maneira, mas também não precisava ter o I guess, né? Ela poderia simplesmente falar this is inspiring in a way. Isso é inspirador de uma maneira, mas ela usou I guess porque ela quis, né? Normal. I guess broad, vague. A mesma entrevista do Moby também ele usou I guess. Ele usou todas as palavras, todas as filler words. I guess something in me must have. I guess something in me must have. Enfim. Yes, ma'am. As we know the future, as I guess the pressure and. Também de novo. It's something I haven't shown yet, and it's like a preview, I guess, of my upcoming. Enfim, guys, muito bem. O I guess também é bastante usado. Temos outros também que são palavras oficiais que são usadas para isso mesmo. Assim, like não deveria ser usado teoricamente para isso, porque significa outras coisas diferente do que tipo e tal. Só que tem umas palavras que elas, de fato, elas têm esse significado e elas servem para você prolongar o pensamento. Então, vamos falar de duas aqui, o so e o well. So significa então.
É muito, eu não vou nem conseguir encontrar vídeo de tão usado que é o so. Ele é usado em começo de frase, geralmente. So, what are you gonna do today? Então, o que você vai fazer hoje? É muito, muito usado. So, what is she doing? Então, o que ela tá fazendo? So, are you gonna go there? A gente vai lá. So, what do you think of his idea? O que você achou da ideia dele? So, muito comum usar o so. So significa então, e é muito, muito legal, porque sempre se usa na comunicação. E nós temos o well. Well significa bem, também é bastante usado em começo de frase. Well, I guess this is not your best idea. This is not your best idea. Bom, eu acho que essa não é a sua melhor ideia, enfim. É bastante usado também para preencher pensamentos, esse well e esse so. Beleza? E olha que interessante, guys. Pode parecer um assunto trivial, pode parecer um assunto simples, mas o que acontece, qual que é o grande problema das filler words? E se você chegou até aqui, eu deixei para falar isso no final para, enfim, ser uma informação relevante para acabar o episódio de hoje. Qual que é o problema das filler words? Tem problema em se usar? Tem problema. É um vício de linguagem, mas assim, a gente tem também em português e você pode usar, não tem problema. Só que você pode correr o risco de soar um pouco aí too informal, muito informal talvez, né? E você pode talvez não ser levado a sério falando muito vício de linguagem, falando muitas filler words, mas isso não tem a ver com o inglês, tem a ver com você, né? Porque muitos americanos e ingleses também usam isso daí como vício de linguagem e é ok, não tem problema. Você pode tentar usar para você aprender como que enrola um pouco. Enrola no sentido de tipo assim, esse tipo assim que eu usei agora. Para você ganhar um tempo para construir o pensamento. E o cérebro é muito poderoso. Às vezes a gente fala uma palavrinha que nosso cérebro entende que isso vai reorganizar os pensamentos na sua cabeça, né? Então você fala, cara, nesses 3, 4 segundos você está pensando no que vai dizer a seguir. Isso é muito valioso das filler words. Só que, se você não sabe que as filler words existem, você pode achar que tem mais significado na frase do que realmente tem. Então eu vou falar uma frase aqui, ó. Deixa eu pensar numa frase. A frase vai ser assim. Eu vou falar em inglês primeiro, tá? So, last night I was home and I was like just relaxing after a day of work, you know, and my phone rang and, you know, I guess it was about 9 p.m. and, you know, nobody calls me at that time. And I was like, should I answer? Enfim, eu fiz uma enrolada aqui, mas basicamente eu falei que eu estava em casa ontem, o telefone ele tocou, era 9 da noite, né? E tudo que eu falei pode ser que para uma pessoa que não entenda as palavras que estão sendo ditas, ela pensa que tem muito conteúdo, tem muito mais conteúdo do que de fato tem. Porque não teve tanto conteúdo, foi uma frase simples, né? Só que cheia, recheada de like, but you know, I mean. E isso pode gerar uma certa frustração, porque a pessoa pensa, nossa, o cara falou uma frase aí, 2 minutos falando uma frase, eu não entendi quase nada. Talvez você não entendeu porque você tentou traduzir o you know como você sabe, e isso não precisava, né? Isso simplesmente são palavras que estão ali só para preencher espaços e que não tem tradução real. Muito doido isso, né? E enquanto eu falava essa última frase, eu reparei num uso que eu fiz, que eu não abordei aqui no episódio de hoje, eu quero abordar que é o verbo to be mais o like. I am like, I was like, I am like, significa tipo, né? E, por exemplo, ontem o telefone tocou e eu fiquei pensando, nossa, mas tá tarde. So yesterday my phone rang and I was like, wow, it's very late right now. And I was like, tipo, e eu pensei, e minha reação foi... Não tem uma tradução perfeita, não tem uma tradução literal, só tá aí mesmo para ganhar tempo na sua construção do pensamento. Muito doido, né? Então é isso, guys. Essas foram as filler words. Vamos relembrar aqui, vamos relembrar as que a gente abordou. Vimos o like como tipo assim, o como o nosso o but que é uma variante do you know, I mean, you know, sabe, I mean, quer dizer, tem também a junção dos dois que é you know what I mean, sabe o que eu quero dizer? Isso aqui é muito usado também. Do you know what I mean? You know what I mean? Esse do you know what I mean, inclusive, é muito comum para rappers falar, para pessoas bem descoladas, né? You know what I mean? You know what I mean?
né? Sabe o que eu quero dizer? Tem o so também, tem o well. Enfim, tem várias versões aqui. Você pode usá-las se quiser, mas o mais importante é que você as entenda para que você não ache que tem alguma coisa mirabolante, quando na verdade não quer dizer nada, absolutamente nada. Beleza? Então é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e paciência. Se você chegou até aqui, coloca a hashtag Filler lá no Instagram. Coloca de verdade pra eu saber que vocês ouviram. Quero saber quem tem acompanhado o podcast em dia. A gente tá fazendo mais episódios ultimamente. Aí estamos fazendo aí mais ou menos 3 episódios por semana. Eu tô pensando em fazer um padrão de 3 episódios numa semana, 2 na outra. Porque acho que é mais legal. É mais legal porque o de sexta-feira vai ser ouvido até segunda. E terça tem outro. E quarta não. Enfim, assim por diante. Esse respiro faz com que o episódio mais novo seja mais ouvido. E eu sei também que quanto mais episódio a gente posta, mais o pessoal que tá atrasado vai ficando aflito. Eles vão tipo, nossa, tá demorando muito pra chegar e agora tem vários episódios, então a gente vai postar 3 episódios numa semana, 2 episódios na outra, mais ou menos. Tá bom? Mas obrigado pela sua audiência, pela paciência. Não esqueçam que nós temos espaço publicitário agora no podcast. Hoje a gente não fez nenhum, mas no próximo episódio de sexta-feira a gente vai falar um pouco do nosso parceiro aí, que é a Expresso Arte, que eles fazem curso de barista. Hoje eu não vou falar muito não, porque não é oficial, mas muito legal eles terem acreditado e eles fazem curso de barista. Então se você quiser ser barista, trabalhando em qualquer lugar do mundo, fala com eles, tá? Esse aqui não é uma propaganda oficial, não é um espaço publicitário oficial, mas obrigado a Expresso Arte por sempre apoiar o podcast e por fornecer essa ideia maravilhosa de oferecer uma oportunidade para as pessoas morarem fora legalmente, trabalhando. Olha que legal. Se você não pesquisou ainda Expresso Arte, pesquisa lá, beleza? Expresso Arte no Instagram, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você quer anunciar sua marca, sua página do Instagram ou alguma coisa, fale conosco. Entre em contato com a gente através do número 983484147. DDD 11 983484147. Falar com a Jéssica Parolin, que é a nossa diretora aí da parte de espaço publicitário, tá bom? Ou você pode mandar e-mail para inglesdozero@outlook.com com o assunto propaganda ou publicidade, alguma coisa do tipo. Beleza? Valeu, guys. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não esqueçam de colocar a hashtag Filler se você chegou até esse momento do podcast. E também, seu feedback é muito importante. Nos diga o que você achou do episódio de hoje. Sua opinião é muito importante para nós. Vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye-bye. Não.